Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje ouviremos assim: afluía o povo e ele continuou a falar. Esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. Meus irmãos, neste Evangelho, Jesus nos chama a uma coisa muito específica: dar fé à sua palavra. Assim como os ninivitas se converteram diante da pregação de Jonas, e Jesus, maior do que Jonas, como ele mesmo disse, nós também devemos nos converter. A Sagrada Escritura nos diz que, diante da pregação de Jonas, do menor ao maior, mesmo o rei, todos se converteram de seus pecados, todos se arrependeram, né? Todos compreenderam que, de fato, viviam uma vida contrária à vontade divina. A vontade divina que não estou falando das bem-aventuranças, não estou falando do decálogo, a vontade divina mínima: respeitar o outro, não matar, não roubar o que é do outro, não impor a sua vontade. É o mínimo daquela que quer viver de modo humano. Nós estamos falando de um povo fora de Israel, então nós estamos falando do decálogo, da beleza do decálogo, de honrar pai e mãe, não estamos falando da beleza do decálogo de amar a Deus sobre todas as coisas, não estamos falando disso, de preservar a castidade, não estamos falando disso, estamos falando de um povo que não conhece a Deus. Porém, diante da pregação do profeta Jonas, entendem que estavam num caminho de morte, e do maior ao menor todos se arrependem, se sentam sobre a cinza, se vestem de saco, mesmo aos animais é negada a água, para que também eles, no sofrimento, Deus onipotente tivesse compaixão dos homens e dos animais e salvasse a vida deles. E Deus assim o faz. Deus preserva a vida dos ninivitas. Sabemos depois que Jonas, muito humanamente, como às vezes nós também, né, diante daqueles que se convertem e crescem dentro da igreja, crescem dentro da espiritualidade, ele fica um pouco com inveja, né? Sabia que você era bom demais, você é bonzinho com todo mundo. Bom, Jesus vai explicar, Deus vai explicar para Jonas que ama a todos e quer a salvação de todos. Mas para nós, hoje, Jesus nos pede que, assim como os ninivitas, repito, ouviram e escutaram e deram razão, deram valor às palavras do profeta, também eu e você, ainda mais do que eles, devemos dar valor, razão e escutar a palavra de Jesus. Os ninivitas não tinham o Espírito Santo como eu e você o temos. Nós o recebemos no dia do batismo. E entre tantos dons que o Espírito Santo concede àqueles sobre os quais foi derramado, existe o dom do intelecto, que é a capacidade de compreender os desígnios divinos, de ter aquela intuição interior: eu sinto que isso é bom, eu sinto que isto é mal, eu sinto que devo fazer assim, eu sinto que não devo fazer dessa forma. Eu não consigo, talvez, explicar, escrever como uma fórmula matemática, mas o Espírito que está em mim me fala, me diz. E na medida em que eu e você ouvimos a palavra de Jesus, de maneira especial, o Senhor nos transmite a sua palavra por meio do Evangelho de cada dia, que eu convido a todos a lerem. Nós, ouvindo a palavra de Jesus, sentados aos pés dele como Maria diante de Jesus, deixando de lado as preocupações da Marta que vive dentro de nós, mas como Maria aos pés diante do Mestre, ouvindo as suas palavras, querendo entender, pedindo a Ele a graça do Espírito Santo para que possamos compreender, somos capazes de viver como homens e mulheres novos. É isso que o mundo precisa hoje. Homens e mulheres novas, para que o mundo se transforme num mundo novo, este mundo novo, que é o mundo sonhado por Deus. Deus precisa de mim, Deus precisa de ti.
muito mais do que você pode imaginar. Deus precisa das tuas mãos, da tua voz, da tua força, precisa dos teus conhecimentos, das tuas habilidades. Coloca tudo, coloquemos nós todos os nossos dons, pequenos ou grandes, nas mãos do Senhor. Lembre-se que 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. Lembre-se que aquela viúva que colocou 2 moedinhas deu mais do que todos os outros, porque deu tudo aquilo que tinha. Coloquemos a nossa vida nas mãos de Deus. Confiemos-nos a Ele, como fizeram os ninivitas, para que assim, como Deus perdoou e deu vida aos ninivitas, também a nós possa nos dar vida, vida em abundância, a vida eterna. Uma outra coisa que eu queria refletir com vocês muito rapidamente é o que caracteriza uma geração má, uma geração perversa. Dentro do nosso âmbito católico, não estou falando do mundo, o mundo tem os seus pecados, mas dentro do âmbito católico, uma geração má, uma geração perversa, ela é aquela que, ao invés de dar a vida, dá a morte. Ao invés de salvar uma alma, a condena por toda a eternidade. Quando nós nos tornamos pedras de escândalo, quando nós, ao invés de dar uma palavra de salvação para o nosso irmão, para a nossa irmã, damos uma palavra de condenação. Entenda, não estou falando não dizer que o que ele faz é pecado. Isso nós devemos fazer. Meu irmão, minha irmã, isso que você está fazendo não está de acordo com a vontade de Deus, isso não está certo. Vamos mudar, vamos converter o coração. O que eu estou dizendo é dizer, você é assim mesmo. Eu condeno meu irmão. Eu condeno meu irmão à morte eterna. Eu dou a ele uma sentença. Não é isso que Deus quer que nós façamos. Quem faz assim não é como esta fonte que vocês estão vendo atrás de mim. Esta fonte aqui em Lugano, as fontes são todas de água potável. Então, os animais podem beber, as crianças podem beber, ainda que existam bebedouros, é mais fácil beber no bebedouro. Mas é a mesma água que vem dessas fontes de água potável, água pura, podemos dizer assim. E muitas pessoas se apresentam como fontes borbulhantes de água envenenada. Porque não vivendo aquilo que Deus pede, ensinam mal, ensinam um caminho de morte, condenam as pessoas, impõem sobre os outros um jugo que nem mesmo eles vivem, nem mesmo eles carregam. Entendem? Precisamos rezar e pedir a Deus que converta o nosso coração, para que nós, que recebemos de Deus mesmo esta água pura, não a envenenemos com a nossa vida, com o nosso contra-testemunho. É necessário que, dando ouvidos à palavra de Deus, convertendo-nos à profecia que Jesus nos transmite a cada dia no Evangelho, dobrando o nosso coração, dobrando a nossa vontade diante da vontade divina, o nosso coração, sendo purificado, torne a água que temos em nós uma água pura, que pode matar a sede dos nossos irmãos, que pode dar a vida a todos aqueles que a nós vierem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.